Queridos irmãos e irmãs, nós hoje, depois de nos 2 últimos domingos termos contemplado as cenas clássicas do primeiro e segundo domingo da Quaresma, as tentações de Jesus no primeiro domingo e a transfiguração no segundo domingo, agora, no terceiro domingo, nós, no ano A, lemos os textos clássicos dos domingos da Quaresma. Começamos com o capítulo 4 de São João, sobre a mulher samaritana. Semana que vem iremos ao capítulo 9 de São João, a cura do cego de nascença. E na semana seguinte, ao capítulo 11, a ressurreição de Lázaro. Textos longos, profundos e que de alguma maneira querem nos trazer algum tipo de catequese batismal, para nos prepararmos para a renovação do nosso batismo na noite da Vigília Pascal, e bem como aqueles que ainda não receberam o santo batismo como adultos e o receberam na vigília, para que também estes se preparem. Portanto, estamos no capítulo 4 do Evangelho de São João. E há algo extraordinário em relação ao capítulo 4 do Evangelho de São João. É que o capítulo 4 vem logo após o capítulo 3. E o que significa isso? Significa muito. Por quê? No capítulo 3 de São João, Jesus conversa com Nicodemos. Ele é um rabino em Israel. Ele é um homem que procura Jesus de noite e que tem uma conversa teológica com Jesus sobre a fé, sobre a vida. E aqui se dá uma cena oposta. No lugar de um homem e uma mulher. No lugar da noite, o dia, meio-dia. No lugar da discrição e do secretismo, um lugar público, aberto. No lugar de um judeu, de um rabino em Israel, uma samaritana. Jesus chegou a uma cidade da Samaria, chamada Sicar. O texto, na verdade, é mais forte, porque Jesus está voltando da Judéia para a Galiléia. Então, a geografia de Israel é Judéia, Samaria, Galiléia. Porém, os judeus tinham ódio dos samaritanos. Então, eles contornavam para não passar por meio de Samaria. E o texto diz que era necessário passar pela Samaria. Era necessário passar através da Samaria. Por que era necessário? Porque Jesus queria. Necessário porque era um imperativo no coração dele. Queria passar por lá. E ele passa numa cidade chamada Sicar. É muito interessante, porque os samaritanos são um símbolo de todo o ódio nacionalista e etnocêntrico dos judeus. Por quê? Porque a história de Israel é uma história muito interessante. Nós sabemos que depois do rei Salomão, o rei Roboão, que era seu filho, ao invés de escutar os conselhos dos mais velhos,
que pediam para que ele maneirasse nos impostos, ele foi escutar os conselhos dos colegas deles mais jovens. E aí apertou os impostos. Isso provocou uma revolta e o general Jeroboão fez uma inconfidência no norte de Israel e as 10 tribos do norte se separaram e criaram o reino de Israel com capital em Samaria, deixando ao sul Judá com capital em Jerusalém. O reino norte sempre esteve perto de lugares idolátricos, de populações que cometiam idolatria. E, inclusive porque os seus reis não queriam que o povo fosse para Judá, para Jerusalém, eles acabaram construindo santuários locais, inclusive com cultos idolátricos. Ora, quando no ano de 722 a.C., os assírios invadem o Reino Norte, eles matam todos os homens praticamente, levam alguns e deixam apenas crianças e mulheres no território, as quais, para não morrerem de fome, são obrigadas a casarem com os estrangeiros. Isso vai ficar claro ao longo do Evangelho. Com o passar do tempo, vamos, por exemplo, o segundo livro de Reis nos conta isso, no capítulo 17. Ele nos diz que o rei dos assírios, versículo 24, trouxe gente de Babilônia, de Curta, de Ava, de Emate e de Sefarvaim, e os instalou nas cidades da Samaria no lugar dos israelitas. Eles tomaram posse da Samaria e foram habitar em suas cidades. Está falando de 5 reinos: Curta, Ava, Emate, Sefarvaim e Babilônia. Quando começaram a habitar ali, não adoravam a Yahvé. E Yahvé mandou contra eles leões, etc. Cada etnia fabricava o seu próprio Deus. 5 povos instalados em Samaria. Esse sincretismo foi acentuado depois. Por quê? No ano de 586, os babilônios invadem Judá, levam o rei Joaquim, realizam o exílio da Babilônia, levando todo o povo para a Babilônia. E 73 anos depois, quando eles regressam, por um decreto do rei Ciro, Esdras vai reconstruir a cidade de Jerusalém, aliás, o templo de Jerusalém, e Neemias vai reconstruir a cidade. E o que acontece nesse momento? Havia um governador na Samaria chamado Sambalate. E Sambalate tenta atrapalhar a edificação da cidade, de todos os modos. Esdras, quando viu que havia gente da tribo de Levi, das outras tribos, que estava misturada com os outros povos, obrigou todos os israelitas a se divorciarem. Uma coisa muito violenta, para garantir, digamos assim, a pureza étnica do povo. Uma coisa assim, muito pesada. Só que alguns sacerdotes não fizeram isso. Então, um pouco tempo depois, um sacerdote chamado Manassés foi expulso pelo seu irmão, que era sumo sacerdote, e foi para o Monte Gerizim, na Samaria, e lá no Monte Gerizim construiu um templo. E não apenas isso. Eles construíram, em torno desse templo, um novo tipo de sacerdócio e um novo tipo de escritura. É o chamado Pentateuco samaritano. Os 5 primeiros livros da Bíblia, retocados pelos samaritanos. Portanto, uma religião... É um judaísmo herético, um judaísmo sincrético, um judaísmo sem pedigree, digamos assim.
O resultado disso é que, mais ou menos uns 170 anos antes de Cristo, os judeus vão lá, destroem o templo da Samaria, por ódio, e os samaritanos, para se vingarem, pegam esterco de porco e jogam dentro dos santos, no templo de Jerusalém. Portanto, o ódio que havia entre essa gente era muito forte, era um ódio religioso. Era um ódio de irmãos, porque todos eles são descendentes de Davi, aliás, são descendentes de Abraão, todos eles são, por assim dizer, filhos do mesmo pai, mas que seguiram caminhos diferentes. E os samaritanos, portanto, eram uma espécie de religião judaicamente incorreta. Isso impunha uma raiva que era muito grande. Para vocês entenderem o tamanho dessa raiva, o livro do Eclesiástico diz, logo no final, o seguinte: está aqui, versículo 27. 2 nações minha alma odeia, e a terceira nem é nação, os que habitam no monte Seir e os filisteus, e o povo insensato que habita em Sicar. Eclesiastes 50, versículo 27 e 28. Aí chega o São João e diz assim: era necessário que Jesus passasse através da Samaria, e ele chegou à cidade de Sicar. Percebe um nível da crise que o texto deflagra? Perto do terreno que Jacó tinha dado ao seu filho José. Isso nos remete ao capítulo 33 do Gênesis. Era aí que ficava o poço de Jacó. O poço de Jacó. O que é um poço? Por que um poço? Hoje nós temos água encanada. Mas até bem pouco tempo atrás não tínhamos água encanada. Então o poço era um lugar público, era uma espécie de praça, onde todo mundo se encontrava. As mulheres iam de dia, pela manhã cedo, para buscarem água. E ali fofocavam, ali se dava o noticiário da vila. Os homens iam à noite, para buscar água que se iria usar à noite. E ali também eles falavam do que estava acontecendo, e basicamente era isso. E por isso, numa região árida, como a região de Israel, falar de poço e falar de água é um negócio muito, muito poderoso. Por quê? Justamente por causa da aridez. Notem que quando o livro do Gênesis descreve o paraíso, diz que havia um rio do qual saíam 4 rios. O que o livro do Gênesis está querendo dizer? Que este lugar é bom demais, que este lugar tem água fluente. E o livro do Apocalipse também repete a mesma ideia, diz que do trono de Deus sai um rio. Sai um rio. Portanto, a água na Escritura é realmente símbolo da vida, porque no lugar em que ela foi escrita, naquela terra seca e estéril, água significa vida, e poço significa lugar público, mas significa mais. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Chegou uma mulher da Samaria para tirar água. Jesus lhe disse: dá-me de beber. Para nós isso não significa quase nada. Mas para os leitores da Bíblia, naquele tempo, isso é um negócio extremamente grandioso, para não dizer escandaloso. Por quê? Primeiro, meio-dia. Por que essa mulher estava no poço meio-dia, sol a pico, no Oriente Médio, aquele calor, terra desértica?
porque de certo ela não tinha boa fama. Ela não era uma mulher recatada, ela devia ter problemas muito sérios de ordem moral e ia buscar água na hora que não tinha ninguém ali, que era justamente o meio-dia. Depois, o que Jesus está fazendo sentado à beira de um poço meio-dia? Poço, lugar público. Por que não foi atrás de uma árvore? Esse poço, inclusive, existe até hoje. Tem mais de 3.600 anos. Por que Jesus está sentado num poço? Isso é um negócio muito perigoso do ponto de vista textual. Por quê? Quando Eleazar, servo de Abraão, foi buscar uma mulher para Isaque, aonde que ele parou? Na beira de um poço. E ali viu Raquel. Quando Moisés saiu do Egito e foi para Madiã, aonde que ele parou? Num poço. E ali ele viu quem? Séfora, que foi a sua esposa. O próprio Jacó, mencionado no texto, quando fugiu de Esaú e foi para as terras do seu tio Labão, parou aonde? Num poço. E viu quem? Rebeca, com quem ele se casou. O texto está falando de casamento. E aqui nós estamos nos movendo num contexto de um diálogo que começa com desconfiança, com muita delicadeza. Você percebe o toque feminino por baixo do diálogo. A samaritana que fala sem falar, que insinua. E eles vão passar por temas que parecem ser muito interessantes. Eles começam pelo tema da água. Jesus lhe disse, dá-me de beber. Aqui ele já está invertendo a ordem, porque Moisés botou para correr os salteadores que estavam incomodando lá as meninas que foram tirar a água, e deu de beber ele, a elas, aos animais e tudo mais. A mesma coisa fez Jacó. Ele deu de beber, ele tirou. Jesus está dizendo para ela, eu quero que você me dê de beber. Eu estou com sede, você, mulher, me dê de beber. E é interessante porque ela percebe o acento judaico, hebraico da sua voz e diz, como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Respondeu-lhe Jesus, se tu conhecesses o dom de Deus, o dom, a graça, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu mesma lhe pedirias a ele, e ele te daria água viva. Água viva. O que é água viva? Água viva é água fluente. É como a água de um rio. É como a água de uma fonte. É uma água que, por não estar parada, é viva. Para as pessoas dessa geografia, água viva é a coisa realmente linda. Como poucas coisas poderiam existir. Notem que, entre os judeus, se dizia que uma mulher, antes de casar, antes da noite de núpcias, só estaria preparada se ela se banhasse em água viva. Então aqui nós temos mais uma referência de tipo matrimonial. A mulher disse a Jesus, Senhor, nem sequer tens balde, e o poço é fundo. De onde vais tirar água viva? Por acaso és maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço e que dele bebeu, como também seus filhos e seus animais? O que ela está dizendo aqui? Ela está fazendo uma ironia,
para dizer assim: você não quer água viva coisa nenhuma, você está interessado em mim. Você está me jogando uma cantada. Respondeu Jesus: todo aquele que bebe dessa água terá sede de novo. Mas quem beber da água que eu lhe darei, nunca mais terá sede. A água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Mais uma vez ela não entende. Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem tenha de vir aqui para tirá-la. Mais uma vez ironizando. E aí Jesus faz o papo ficar sério. Chama o teu marido. Parece uma história de gente doida, né? Você está falando de água, agora você está falando de marido. Se você não entende o que é um poço, você não entende o que isso significa aqui. Ela disse: eu não tenho marido. Jesus disse: disseste bem que não tens marido. Pois tiveste 5 maridos. Lembra das 5 cidades que ocuparam Samaria? Ou seja, aquela mulher tem uma história, que aquela história mesma é uma figura da Samaria. Tiveste 5 maridos. Sabe como é que se chamava entre os semitas marido? Baal. Mesma palavra para Deus. Tiveste 5 maridos. E o que tens agora não é teu. Nisso falaste a verdade. E é lindo que Jesus diga isso para ela. Por quê? Para Nicodemos, ele disse: olha, você é mestre em Israel e não sabe de nada. Se você não sabe das coisas da terra, como é que eu vou te falar das coisas do céu? E ele chega para essa mulher, herege, samaritana, cismática, toda pecadora, e diz: você falou a verdade. Você é honesta, você é sincera. A mulher disse a Jesus: Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram neste monte. Aí ela sai do marido para a adoração. E a gente pensa: o que tem a ver marido com adoração? Marido, Baal, Deus. As coisas se requerem. Elas estão misturadas na lógica do texto. Senhor, vejo que és um profeta. Eu vi que tu me viste. Tu me decifraste inteirinha. Então me diga, os nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis, vós judeus, que é em Jerusalém que se deve adorar. Que no fundo, essa é a natureza da controvérsia teológica. Aonde? É no Monte Sião ou no Monte Gerizim? Jesus responde: acredita-me, mulher, é chegada a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. O que ele quer dizer? Que a descendência de Abraão, a descendência de Judá, a descendência de Davi, se manteve em Jerusalém, com o povo judeu, sem alteração de ordem sincrética, sem alteração na ortodoxia. Porém, é chegada a hora, e é agora, diz Jesus, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e verdade. Quando ele diz espírito e verdade, ele está falando de espírito e verdade como se eles fossem lugares geográficos. Não é em Sião, no Monte Sião, não é no Monte Gerizim, mas é no espírito e na verdade. É no espírito e na verdade. Quando Jesus fala de água, no Evangelho de São João, água simboliza o Espírito Santo.
Isso fica claro no capítulo 7. E quando Jesus fala da verdade, ele está falando de si mesmo. Lá no capítulo 14, ele diz que ele é a verdade. Ou seja, o que é adorar em espírito e verdade? É adorar Deus em Deus. É entender que o novo lugar de culto no Novo Testamento sou eu, é Deus em mim. E sou eu nele. É Ele que me habita e sou eu que o habito. Nós inabitamos um no outro. E é em espírito porque Ele transcende tudo que eu possa dizer. É em verdade porque Ele sempre me surpreende como uma realidade maior do que a minha mente pode decifrar. Estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. O que o Pai procura são homens que tenham vida espiritual, homens que não fiquem ligados a lugares físicos, a matéria meramente, a solidez das coisas externas, mas homens interiores que deixam fluir esta vida sobrenatural para a eternidade, que se abram ao infinito dele. A mulher disse a Jesus, mais uma vez, ela vai assim, sutilmente. Ela percebeu, a coisa ficou muito séria. E ela desconfia. Epa, este homem é o Messias. Mas ela não diz. Ela fala assim, olha, sei que o Messias vai chegar. Quando ele vier, vai nos fazer conhecer todas as coisas. Disse-lhe Jesus, sou eu que estou falando contigo. O texto grego é um pouco mais claro. Ele diz, aquele que fala contigo, eu sou. Ele se revela a esta mulher, herege, samaritana, cismática, pecadora e tudo mais, como Deus. Ele diz para ela, eu sou o Messias, eu sou Deus. Ele se apresenta. É a revelação mais clara e evidente que Jesus faz de si mesmo no Evangelho de São João. A primeira vez que ele diz, eu sou, é aqui. Para essa mulher, no poço de Jacó. Então, chegaram os discípulos e ficaram admirados de ver Jesus falando com a mulher. Por que eles ficaram admirados? Jesus, um homem de 30 e poucos anos, na beira de um poço, sozinho, com uma mulher, o que pode significar? Ficaram admirados. Óbvio. Então a mulher deixou o cântaro e foi à cidade. Veja que coisa incrível, né? O texto, por exemplo, de São Lucas e o próprio São João diz que os discípulos deixaram a barca e seguiram Jesus. Aqui São João está dizendo, ela deixou o cântaro e foi para a cidade, ou seja, ela virou apóstola. De herege, de cismática, de pecadora, de desgraçada, de tudo que você possa imaginar, ela virou apóstola. Vai. E o que ela disse ao povo da cidade? Vim de ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Ele deve ter ficado com medo, né? Ai, ele falou tudo que você fez? Mesmo. Você veja que ela falou para os homens, não falou para as mulheres. Ela falou para os homens. E ela conclui dizendo, será que ele não é o Cristo? Você veja que ela não diz que ele é, ela semeia uma dúvida. Ela não vai dar uma aula de catecismo, ela não vai fazer uma exposição dogmática, ela não vai fazer uma apologia, ela não vai dar razões. Não, ela diz, olha, ele diz tudo que eu fiz, ele me viu inteira, ele me decifrou. Se fosse hoje, ela diria, gente, encontrei um
cara que me sacou todinha. Será que ele é o Messias? Jogou uma dúvida na cabeça deles. E dúvida é poderosa, né? A dúvida é poderosa. Então eles vão lá. Vão ao encontro de Jesus. O Evangelho de São João é muito lindo, né? A gente vê essas liberdades de Deus escancaradas. Jesus, porém, os discípulos queriam que Jesus comesse, Jesus estava eufórico, disse: não, eu tenho um alimento que vocês não conhecem, o meu alimento é fazer a vontade do que me enviou. E aí ele fala uma coisa que é meio misteriosa, porque ele diz: ainda 4 meses e aí vem a colheita. Levantai os olhos, vede os campos, eles estão dourados para a colheita, o cefeiro já está recebendo salário, etc. E aí ele diz que o que semeia se alegra com o que colhe. O que ele está querendo dizer com isso? Quando nós lemos os Atos dos Apóstolos, nós descobrimos que quando os apóstolos chegam em Samaria já tinha cristão. Eles vão colher o que eles não semearam. Por quê? Quem semeou? A samaritana. Foi aquela mulher. E ela semeou falando do quê? Do que Jesus fez com ela. Muitos samaritanos daquela cidade abraçaram a fé em Jesus por causa da palavra da mulher que testemunhava, traduzindo para o português de hoje: ele me sacou todinha. Por isso, os samaritanos vieram ao encontro de Jesus e pediram que permanecesse com eles. Jesus permaneceu aí 2 dias e muitos outros creram por causa da sua palavra e disseram à mulher: já não cremos por causa das tuas obras, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Tapa na cara dos judeus. Os samaritanos descobriram por primeiro que ele era o Salvador do mundo. O que São João está dizendo aqui é o seguinte: Deus é aquele cogumelo que brota no meio da pedra. É a vida que surge no meio da sujeira. Sabe quando você vai no Tietê, você vê ali nadando aquelas capivaras? Você fala: como é que sai vida desse lugar sujo? Deus ama fazer isso. Deus ama fazer brotar água viva dos lugares mais improváveis. Ele ama pegar quem está bagunçado, perdido, destruído, desfeito, vazio, pecador, defeituoso, cheio de mazelas, cheio de tragédias para contar, e se entregar para essa pessoa e fazer com que a fé brilhe no seu coração. Deus ama justamente quem o mundo odeia. Deus ama aquelas companhias que ninguém quer ter. Não despreze ninguém. Quem são os samaritanos que você conhece? Que você diz: meu Deus, essa pessoa está perdida. Deus ama os perdidos. Ele quer se encontrar com eles na beira de um poço. E nós muitas vezes teremos que ver o escândalo de pessoas desviadas que de repente encontram Deus e entram numa vida espiritual tão exuberante, enquanto nós estamos aqui camelando há décadas e não conseguimos progredir nada na vida de oração. Eu já vi prostitutas e drogados se rasgarem na presença de Deus de uma maneira exuberante, enquanto tantos cristãos estavam amarrados no seu formalismo e na sua frieza, perdendo o melhor de Deus. Esse evangelho é um tapa na nossa cara. Porque essa água tem que fluir em nós. Deus não quer apenas o estetismo de um culto perfeito e de uma ortodoxia materialmente correta. Ele quer mais. Ele é espírito.
Ele quer que você e eu entremos naquilo que Ele chama de espiritualidade. Que nós possamos deixar essa água fluente surgir em nós, pela fé em Jesus. E somente assim nós entenderemos que a Samaria não é nem 100% judaica, nem 100% pagã. Que nem a igreja. É um símbolo da igreja. É um símbolo de nós todos. É o símbolo destes poços profundos que nós temos em nossa alma, que só podem ser preenchidos por aquele que diz de si mesmo, como disse a Moisés: eu sou.